e hoje vamos falar sobre humanologia. Hey, Sandy. Oh, yeah. Kiss me quick because I love you so. E a chave liberada hoje foi a 22, humanologia, no SPR com Pablo Marçal. Então vamos falar sobre isso. Então o Pablo, logo no início da aula, ele já foi falando que nós precisamos ser mais humanos, que nós fomos programados para ser robô. E aí, assim que ele começou essa aula falando sobre isso, logo me veio à mente aquele filme Clique. Ai, gente, esse filme é muito lindo, eu choro muito nesse filme. Que é com Adam Sandler, né? Que ele consegue um controle remoto, ele consegue manipular todas as ações dele. Ele consegue pausar, consegue passar para frente, para trás, né? Tipo, rebobinar e adiantar, consegue pular vários dias, consegue pular uma gripe inteira. E ali o que acontece? O que mostra nessa história? Ele entrou no piloto automático. E aí teve até uma parte do filme que ele pula um resfriado. Um resfriado? Ah, não, ele pula assim, ele quer ser promovido. Aí ele vai apertando o controle, né? Para ir direto para essa fase. E aí demorou 1 ano para ele ser promovido. Esse 1 ano ele pulou, ou seja, esse 1 ano de vida ele ficou no piloto automático da esposa dele, dos filhos dele e dos pais dele. Então ele perdeu... Ai, eu tô arrepiada, só de lembrar. Então ele perdeu muitas coisas importantes. E o que eu entendo é que nós estamos no piloto automático. Nós também, apesar de nós não termos esse controle, nós estamos no piloto automático. Muitas vezes no trabalho, com a nossa família e com tudo ao nosso redor. Agora eu que vou passar uma tarefa para vocês. E a tarefa vai ser assistir o filme Clique. Então, por exemplo, hoje aqui eu montei um painel, vou mostrar para vocês, para me conseguir visualizar, porque eu sou muito visual. Se eu não ver o que precisa ser feito, assim, sabe? Eu preciso ter a imagem na minha mente para que eu possa aprender. Então, até é engraçado essa questão, assim, das chaves, né? Desbloquear a chave. Para algumas pessoas, isso parece ser meio bobo, assim, infantil. Só que eu acho que esse método do Pablo é excelente, principalmente para as pessoas como eu, que precisa desse visual, dessa imaginação, desse filme passando aqui, porque senão a gente não consegue, né, aprender. Então, quando ele fala assim, se ele desse a aula somente assim, ó, hoje a chave vai ser sobre liberdade. Liberdade é tal, tal, tal. Mas ele coloca parábolas, ele coloca criatividade, sabe? Ele torna lúdico, entendeu? Então, ele pega uma chave, ele faz a gente imaginar a chave, colocar aqui na nossa cabeça e destravar. Então, ele acaba tornando as aulas mais humanas, porque eu acho que é isso que faz a gente destravar. E aí não fica naquele ensinamento automático, sabe? Todas as aulas, curso que eu fiz, nenhum foi igual a esse. Eu até eu pensei assim, né? Eu acho que eu não vou me dedicar, porque todos os cursos online que eu compro, não é assim, eu assisto algumas aulas, mas porque é aula pronta. Aqui no caso, não, né? As aulas com o Pablo, é ele lá no auditório dele, lá no prédio que ele fica, e ele conversando ali ao vivo com a gente. Então, eu sinto que isso tem essa parte humana. Ele tá ali com a gente, ele gosta de ver a gente na tela ali, ele gosta de olhar pra gente, ele faz uns comentários de alguém que tá bocejando, que levantou o braço. Então, isso torna a aula mais divertida, torna mais humana. E aí, também acho que isso se encaixa na chave de hoje. Então, você voltar a ser humano, mas em tudo que você executa. Então, no caso, ele não é professor, como que ele trouxe a humanidade para o trabalho dele? Dessa forma. E, ou seja, eu consigo pegar todas as informações nas aulas. E olha só que legal, eu estou conseguindo passar essa informação para outras pessoas, só porque ele está sendo humano. Disse assim para a gente estudar o cérebro, né? Que é para estudar sobre programação neurolinguística. Eu até coloquei uns videozinhos aqui, apareceu PNL. Eu assisti, mas não consegui fazer um resumo para trazer para vocês. Então, essa é a tarefa de vocês, tá? Estudar programação neurolinguística. Agora, trazendo aí a realidade atual. Eu sou muito grata por tudo, assim,
de ter nascido em 1988 e ter vivido uma época sem tecnologia. Mas também eu agradeço muito de ter participado aqui, né? De estar participando dessa época em que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Porque você pode usar tanto para fazer maldade quanto para fazer o bem. Então, assim como o Pablo e outras pessoas também utilizam aí o YouTube e outras plataformas para trazer boas informações, né? E você pode absorver aquilo que você achar melhor para você. Então, antigamente, os relacionamentos, e eu não falo só de namoro, é de amizade também. Então, eu acho que era mais assim, mais união, existia mais união, porque o contato era mais pessoalmente, porque não tinha ali o WhatsApp. Eu sou dessa época que a gente escrevia por carta, né, e demorava uns 3 dias, uma semana, dependendo do lugar. Então, era a comunicação. O WhatsApp era no papel e você mandava pelo correio. As fotografias, a gente tirava foto e a gente tinha que mandar revelar, e aí demorava uns 15 dias. Se a foto saiu borrada, já era, perdeu aquela foto. A gente não conseguia ver assim, né, na máquina. Tipo, você tirava a foto e só ia conseguir ver aquela imagem quando você mandasse revelar. Então, quando eu lembro, assim, igual eu falei da locadora esses dias, que a gente tinha aqui numa locadora para alugar um filme, eu tenho essas lembranças e são lembranças boas, eu gosto, mas hoje em dia eu vejo o quanto a tecnologia me ajuda. Falo assim de banco, que tá aqui tudo no celular, eu consigo resolver dentro da minha casa, essas aulas que eu estou tendo aqui pelo Zoom, esse contato que eu tô tendo aqui, ó, esse compartilhamento de ensinamento, de aprendizado, eu poder estar ajudando outras pessoas. Então, isso não tem preço e eu gosto muito dessa tecnologia. Só que isso eu acho que afasta as pessoas, né? Então, a gente precisa se policiar para a gente não ficar no automático. E o que o Pablo disse aqui, ó. Ó, ele fala, né, sempre isso, ó. Pessoas são contratadas por diploma e são demitidas por relacionamentos, ou seja, né? Hoje em dia tá tudo tão ali dentro do celular, tudo você tem no celular. Então, as pessoas, elas esqueceram de como se relacionar com o outro. E aí hoje o Pablo falou sobre as subchaves, né? Porque tem a chave aí que é a humanologia e a subchave ele disse que é aqueles dentinhos que tem na chave, sabe? Então aqueles dentinhos ali é cada fase para você completar a chave inteira. Então ele colocou aqui, ó, aceitar as pessoas como elas são, não tentar mudar os ambientes. Então, a gente tem esse costume, né, de querer mudar e não aceitar e ser intolerantes. Então, a tarefa hoje essa daí sou eu que estou falando para vocês, gente. Depois que eu comecei a estudar sobre os temperamentos, tá? Que na verdade são 4, e eu adoro estudar sobre temperamentos. E temperamento é o melancólico. Então, depois que eu comecei a entender quais são os meus defeitos e quais são as minhas qualidades, muita coisa mudou na minha vida, até no meu trabalho. Então, eu descobri por que eu sou tão criativa, né? Porque isso é uma característica do melancólico. O porquê, às vezes, eu fico deprimida. Às vezes, não é um problema de fato. Isso é uma característica da pessoa melancólica. Ela precisa se isolar, ela precisa daquele tempo de solidão. E eu sempre achava assim, não acredito, será que eu tô ficando deprimida? E não, na verdade isso é de mim. Então eu aprendi a respeitar isso. E aí eu conversei com todos aqui em casa e pedi para que respeitasse esse momento. Então quando vê que eu estou mais solitária, que eu tô querendo curtir uma solidão, não interrompa esse momento. Eu preciso disso, porque é naquele momento que eu vou recarregar todas as minhas energias. Eu preciso estar sozinha, assistindo um filme no meu quarto com a porta fechada e longe deles. Isso é uma coisa minha. E isso aí é uma característica do melancólico. E depois que eu descobri isso, eu vi que eu não sou uma pessoa normal, que eu não sou deprimida, que eu não tenho depressão. Então, olha como é libertador você se conhecer. E quando você também conhece o temperamento das pessoas que moram com você, que convivem com você, você também aprende a respeitar o espaço dela. Por exemplo, o meu filho, o Henrique, o que foi na palestra do Pablo, né? Ele é fleumático. Então, depois que eu comecei a estudar o fleumático, né? E eu até estudei, assim, para entender crianças, porque criança é diferente de adulto. Aí eu entendi o porquê. Às vezes eu achava que ele não tava nem aí pra mim, as coisas que ele... Só que isso é uma característica do fleumático. Não é que ele não tá nem aí.
Ele não entra em discussão, ele é uma pessoa tranquila, calma, ele não gosta de elevar a voz, de entrar em conflito. Então, eu entendi que isso são características do temperamento dele. Na verdade, a gente tem os 4, só que um é sempre mais predominante. Aí vem o segundo, terceiro e quarto, entendeu? Então, começa a estudar. Aí a minha filha é melancólica também, então eu já sei como trabalhar com ela. Eu sei que ela é sensível, que ela gosta de ser mimada, gosta de carinho. Eu sei como lidar com ela porque eu também sou assim, né? E aí o meu marido é fleumático também, e eu sempre culpava ele de não estar nem aí pra vida, enfim, gente. Aí eu fui ver depois que ele é fleumático e isso é dele, né? Só que aí também, nesses vídeos que a gente pesquisa no YouTube, eles mostram quais são os nossos defeitos. E aí a gente tem que se policiar, né? E é onde você começa a trabalhar isso em você. Peraí, será que eu tô certo? Será que isso aqui é legal? É bom? Então, é isso, gente. Humanologia, como ele disse, é a arte de ser humano. Então, não vamos mais ficar aí no piloto automático e vamos tornar as nossas relações mais humanas. Agora eu vou ler aqui as tarefas. Tarefa 1. Você precisa sair do piloto automático para sair do modo automático. Saia das atividades que te colocam nesse modo. Não se comprometa com pessoas que vivem buscando as mesmas sensações. Se você quiser ter um dia memorável, vai precisar se conectar com pessoas que querem a mesma coisa. Escolha uma nova experiência para viver e se joga. Tarefa 2. Existe uma mensagem dentro de você para colocar na sua cabeça que você é um multiplicador de talentos. Escolha 3 pessoas e ensine aquilo que você está aprendendo com essas chaves. Tarefa 3. Renda eterna é investir em gente, que é aquilo que Deus mais ama. Invista tudo o que puder nessa renda. Tarefa 4. Liste 10 coisas que não te dão retorno e abandone. Ressignifique e liste 10 investimentos, lugares que você precisa colocar energia. Tarefa 5. As empresas que dominam o mundo entendem do comportamento humano. As redes sociais investem em estudar como as pessoas se comportam para atendê-las melhor e vender seus produtos. Por este motivo, nesta geração, você só vai prosperar se entender sobre esse assunto. Separe 30 minutos do dia e estude sobre como as pessoas se comportam. O que fazem para se sentirem bem. Acho que essa parte aqui, né, você sabe que cada vez que você busca um assunto, né, por exemplo, sapato na internet, começa a aparecer tudo para você, um monte de loja que vende aquele estilo de sapato que você estava pesquisando. Então é sobre isso. Por quê? Porque as redes sociais, ela meio que coloca um pixelzinho lá em você, um carimbinho ali em sapato. E tudo relacionado àquele produto, ela vai te enviar em todas as plataformas que você entrar. Então, acho que é sobre isso que ele quis dizer nessa tarefa. Então, se até uma máquina consegue estudar nós, por que eu não tenho essa capacidade de estudar algo que eu sou? Eu sou humano. Então, como que eu não entendo sobre mim mesmo e sobre o próximo? E tem gente pedindo para mim ler os versículos que o Pablo deixa. Ai, gente. Hoje tem jogo, né? Teve jogo. Aí a minha filha não tem aula. Aí ela tá aqui me desconcentrando. Eu vou ler aqui o versículo base. Agora, todo final, tá, gente? Todo vídeo eu vou ler, porque foram muitas pessoas que pediu. Então, vamos lá. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Provérbios 24, 3/4. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Esta é minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:9/11. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 19:2. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Salmos 119:66. Acho que é isso, né?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã.